Então é isso aí, viu, irmã Márcia? A verdade é esta. Não são crentes em Jesus Cristo. Esses ministros não são crentes em Jesus Cristo. Eles enganam bem, sabe? Porque é tudo escondidinho, sabe? Debaixo do pano. As suas crenças, as suas doutrinas estão embutidas em listas secretas de ensinamentos e eles ficam passando nas pregações isso por meio de linguagem subliminar. Todos esses absurdos, todas essas heresias que você lê naqueles 70 pontos heréticos da Congregação Cristã do Brasil, elas são resultado de mensagens subliminares, de ensinamentos embutidos na lista secreta de ensinamentos e outros que não estão nas listas, mas que eles ficam passando lá nas reuniões ministeriais, ensinando os ministros mais novos, anciãos mais novos, os cooperadores e os diáconos, que vão repassar estas coisas para o povão. De fato, eles são falsos profetas, não são crentes em Jesus Cristo. Que é isso? Filipe entrou na cidade de Samaria e os demônios, fugiam da cidade gritando. Por que não acontece na vida desses homens? Aconteceu na minha. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, viu? Mas eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. Eu fui falar com uma moça, eu era novinho de crente, rapaz. Era crente novo, sabe? E eu tinha uma namorada, o diabo preparou ela para me enlaçar, sabe? Ela frequentava a macumbaria lá e o guia lá, o espírito, dizia que eu era o que ele estava preparando para ser o esposo dela. E eu conheci o Evangelho, conheci a palavra de Deus, me converti, sabe? E eu desisti desse namoro. Quando eu fui compreendendo muita coisa que a palavra de Deus ensinava, que eu não entendia, comecei a ler o Evangelho, tudo, o Evangelho de João principalmente, eu fui falar com ela, dizer para ela, olha, isso que você está, essa doutrina, esse ensinamento que você está seguindo, isso aí é do capeta. E eu fui dizer para ela, ela saiu gritando da minha presença, gritando e dizendo, eu estou cegada, e saiu correndo. Outras oportunidades mais houve na minha vida que o inimigo não suporta a presença de um servo de Deus. Se ele está em consagração, se ele está em jejum, em oração, o inimigo não resiste à presença do servo de Deus. Agora esses homens aí convivem, o demônio entra na igreja, no corpo das pessoas crentes, pessoas que se dizem crentes, né? Porque também não são crentes, vão à igreja e tal, lá dentro está escondidinho na vida deles lá, um território, um lugar onde o demônio reina, sabe? Ele tem influência maligna, outros têm estão possessos mesmo de espíritos maus. Esses homens não têm poder para expulsar, nem para expulsar demônios. Nós estamos vendo aí a reclamação de um jovem aí, que sofre com problemas de homossexualismo. Isso aí é espírito maligno. Olha, veja bem, lá em Deuteronômio, o primeiro mandamento da lei de Deus diz assim, leia lá, em Êxodo 20, que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é o Deus da aliança, sabe? Ele tem uma aliança comigo. Eu disse para o meu neto aqui, um neto meu aqui, que diz que não acredita em Deus. Falei para ele, eu sei que você não acredita em Deus, sabe? Então você presta atenção numa coisa. Você é descendência minha, sabe? Você é meu neto. E Deus, o Deus que criou todas essas coisas, ele tem uma aliança comigo, viu? Você sabe o que é aliança? Está vendo isso aqui, Isso aqui é uma aliança. Isso aqui é o meu compromisso com a sua avó, sabe? Compromisso que eu amo e respeito. Deus tem uma aliança comigo, sabe? O dia que eu me converti, ele me fez muitas promessas. Estão registradas nas Escrituras. Promessas que vão se cumprir. Ele tem uma aliança. E ele diz na sua palavra que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então é isso. Você não precisa nem crer em Deus, viu? Mas na sua vida você vai ter dificuldades como todas as pessoas têm. Pois então, quando isso acontecer, você diga, Deus do meu avô, se você existe, aparece na minha vida. E ele vai aparecer. E ele vai libertar você.
E Ele vai transformar essa situação e vai te dar a vitória. Não porque você seja alguma coisa, não. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê em Deus, ou não acredita que Deus existe, é um louco, sabe? Então não é por causa de você, não. É porque Ele tem uma aliança comigo. Então, Márcia, presta atenção. Agora, lá nesse versículo mesmo, ele diz lá que ele castiga os pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, esses problemas de comportamento sexual, pedofilia, roubo, assassinato, homens que vão para as drogas, filhos, essas confusões todas que aparecem na vida, é porque lá atrás, o avô, o bisavô desonrou a Deus, sabe? Nunca quis saber de Deus. O descendente também nunca quis saber de Deus. Mas são homens e mulheres prontos para o pecado, sabe? Estão prontos para ligar uma televisão, ver um filme pornográfico, prontos para adulterar, prontos para a conversa leviana. E todas as vezes que você tem uma conversa leviana, que você admite o pecado na sua vida, você abriu uma porta para ele entrar na sua vida. E vai entrando demônios. O incrédulo, o homem do mundo, ele tem um corpo espiritual também. O crente em Jesus Cristo, ele faz parte de um corpo espiritual. É o corpo espiritual, a igreja dos primogênitos, que está descrito lá em Hebreus 12. A igreja dos primogênitos, da qual faz parte todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, vivos ou mortos. O corpo espiritual de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Não é uma igreja, é a igreja espiritual de Deus. Agora, o incrédulo também tem uma igreja, vamos usar essa expressão, que é o corpo espiritual dele. São os espíritos malignos que os pais, seus avós, seus bisavós admitiram em suas vidas. E aí nesse meio tem espírito de mentira, espírito de prostituição, espírito do adultério, espírito do homossexualismo. Tem toda sorte de demônios. Então essas crianças, quando entram no mundo, já entram com estas coisas, sabe? Espíritos imundos. E aí essas coisas aparecem, aí essas pessoas vêm para a igreja. No momento que essas pessoas se convertem, creem de verdade em Jesus Cristo, isso é quebrado, isso é uma maldição hereditária, é quebrada pelo poder de Deus, e a pessoa fica livre desses espíritos. A partir dele, a sua descendência vai ser beneficiada por isso. Isso não quer dizer que essa sua descendência será crente, ou que vá servir a Deus, ou que vá ser alcançado pelas promessas de Deus. Mas a qualquer momento, em qualquer hora que ele disser: o Deus do meu pai, o Deus de minha avó, meu avô, vem ao meu encontro, me tira dessa situação, ele será alcançado. Porque Deus é o Deus da aliança, é o Deus da promessa. Ele é fiel cumpridor de toda a sua palavra, que está registrada nas Escrituras. Então é isso aí. Tá bom, certo.